Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, né, do novo ensino médio, tanto para o primeiro ano de matemática como para o de redes, né? Eu e a Lisiane, juntamente aqui, a gente vai dar continuidade ao material de estudo relacionado a algoritmos e lógica de programação. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa sexta aula virtual Senai. Como o professor acabou de falar, nós apresentamos a continuidade dos conhecimentos. Na verdade, a atividade passada foi para consolidar o conhecimento relacionado à prática no Visual e também no Pseudocode, que foi a proposta para utilizar o aplicativo. E, inclusive, a gente inseriu um novo conhecimento que foi contextualizado na aula passada sobre as expressões de concatenação. E a gente havia feito de forma mais simplificada, e aí o professor contextualizou nesse sentido, e a gente fez também alguns exemplos. E hoje a gente vai dar seguimento a esse conhecimento e vamos entrar também com outras propostas e novas atividades. Então, hoje a gente vai ter muita prática, né? E, de certa forma, alguns conhecimentos novos aí. Então, a gente espera que vocês prestem bastante atenção, tirem dúvida, não esperem, não fiquem só em silêncio assistindo a aula, mas perguntem também, porque caso surja uma dúvida agora e você deixe para perguntar só depois, pode ser que você esqueça, tá bom? Então vamos lá. Importante também, né, Tiago, eles fazerem anotações, tirarem alguns prints, né, do que a gente vai estar apresentando, que isso vai ser um material complementar para a realização dessa atividade proposta de hoje, ok? Na atividade passada, eu pedi ajuda para a Vitória, mas também eu tinha tirado uns prints, isso me ajudou. Show de bola, Exatamente. muito Muito bem, Breno. bem, muito bem. Ok, vamos lá. O que acontece, né? Na aula anterior, a gente pediu para vocês fazerem essas duas atividades. Escreva um algoritmo que pergunte o nome e a data de nascimento e escreva um algoritmo que multiplique dois números. Eu pergunto, né? A gente tem uma relação de alunos que já fizeram essas atividades. Parabéns a todos os que já fizeram. Alguns alunos ainda não postaram atividade, provavelmente vão postar com atraso, né? Porque a data limite era hoje. E aí eu quero saber, existe alguma dúvida? Vocês acham que é necessário a gente dar uma revisada na construção desses dois algoritmos? Ou posso passar adiante seguindo os conhecimentos? Eu vou fazer o seguinte, tá? Para que não fique dúvida, eu vou colocar aqui para vocês meu visual, hein? Como é que a gente gostaria que vocês tivessem feito. O Lisiane está dizendo que está com dificuldade. Escreva um algoritmo que pergunte o nome e a data de nascimento. O que a gente queria que vocês trabalhassem com esses dois conhecimentos aqui, tá? Então, eu vou coloquei aqui para vocês o meu visual. Tá dando para ver direitinho aí, tá? Ou Tá, precisa Tiago. dar, ou precisa dar um zoom? Tiago, deixa eu fazer só uma observação. Eu não Sim? sei se aconteceu com algum dos seus alunos, mas, por exemplo, alguns meus visualizaram duas questões, porém só mandaram uma. Ou mandaram só a primeira questão, ou mandaram só a segunda. Aí eu pedi para refazer. Observe que lá está solicitando são duas lógicas, pedindo também um resultado. Então, assim, eu não sei se aconteceu com você, mas é importante, pessoal, que vocês vejam a contextualização da atividade para que não mandem para a gente a atividade incompleta, tá? Se daqui a pouco a gente botar três questões, aí tem que, de fato, enviar as três, né? E assim por diante. Então, fiquem atentos. Estou falando, me direcionando para a turma de redes. Não sei como foi matemática, mas redes, alguns alunos mandaram atividade incompleta, certo? Outra observação, tem gente também enviando a atividade como comentário, né? Eu postei um tutorial nos grupos aí ensinando como fazer para enviar a atividade de maneira correta e tem gente ainda mandando errado. E aí, como comentário, a nota fica comprometida. Então, fiquem atentos a isso também, tá? Exatamente. Então, eu tenho aqui, né? É, um algoritmo seria para construir o nome e a data de nascimento, né? Então, para fazer esse algoritmo, o que é que a gente tem que pensar? Eu vou construir um algoritmo que pergunte nome e data de nascimento. Então, de maneira bem simples, a ideia seria vocês fazerem escrival, abre parênteses, fecha aspa dupla, qual o seu nome. Só com esse comando já vai aparecer na tela qual o seu nome. Mas a gente queria tanto o nome e a data de nascimento.
escreval, mesma regra, digite a data do seu nascimento, ok? Simulando aqui basicamente uma aplicação de internet ou algum software que pergunte esses dados para vocês aí. Só que aqui está faltando interatividade. Por quê? Porque se eu colocar para rodar esse programa, o que é que vai acontecer? Só vai colocar qual o seu nome e digite a data do seu nascimento. Faltou aqui a interrogação. E aí a gente precisa de interatividade. O que seria essa interatividade? É fazer com que o usuário interaja com o software. Não é só clicar no software e o software rodar e acabou. Tem que haver uma interatividade. Então, se ele pergunta qual o seu nome, você tem que escrever o comando para ele capturar o nome da pessoa. Então, leia, vai colocar leia, abre a parêntese e coloca a variável que você criou para colocar, para receber o nome. A gente está sempre fazendo assim, né? A variável nome, ela é do tipo caractere. Por quê? Porque vai receber texto. Então, se vai receber texto, então tem que ser do tipo caractere. E eu coloquei o nome dela como nome. Poderia ser outro nome? Poderia ser, deixa eu ver, nome de... Professor, uma das Oi. coisas que eu tenho mais dúvida às vezes é isso, que eu me esqueço. Esse negócio de caractere inteiro, essas coisas, às vezes eu me confundo. A gente tem quatro tipos de variáveis, quatro tipos de dados. A gente tem o caractere, a gente tem o real, a gente tem o inteiro e a gente tem o lógico. São esses quatro tipos aí. Onde vocês podem também, Tiago, onde vocês podem também consultar nos slides que a gente disponibiliza lá, tem, pessoal, os tipos de variáveis, tá? E aí tem Exatamente. dizendo para qual é atribuído, para que tipo de variável é atribuído. Tá? Nos slides você vai encontrar o caractere como literal. Agora, por que que eu estou usando caractere aqui? Porque no aplicativo que a gente passou, ele não aceita literal, ele aceita o nome caractere. Então, por isso que eu estou sempre me adaptando a usar o caractere. Mas funciona lá no aplicativo como caractere. Aqui funciona tanto como caractere como literal. Ok? A gente vai ver se consegue trabalhar boa parte deles aqui. Lembrando que a gente passa o material complementar e a gente gostaria muito que vocês assistissem esses materiais complementares aí, esse material que a gente passa, que é para poder ajudar a... Ajuda bastante. Exatamente. Ajuda. Então, olha só, a gente tem aqui nome, uma variável que eu chamei nome. Por que que eu criei essa variável? Porque a pessoa vai digitar o nome dela. Se ela vai digitar o nome dela, o computador precisa guardar isso na memória. Então, ele vai guardar numa variável que eu chamei de nome. Então, é isso que vai acontecer. Então, vou bem aqui no comando leia colocar o nome da variável, nome, ok? E aí tem também a pergunta, qual é a data do seu nascimento? Então, se tem a pergunta, qual é a data do seu nascimento, a pessoa vai digitar. Se a pessoa vai digitar, eu vou colocar o comando leia e vou colocar uma variável que vai receber essa data de nascimento. Como é que vai ser essa data de nascimento? Bom, eu recebi recebi algumas atividades muito criativas, com lógicas muito bacanas, onde teve gente que pediu o dia, o mês, o ano, e aí para colocar para o dia você coloca inteiro, poderia colocar inteiro, como algumas pessoas fizeram, o mês também é inteiro, né? Tanto o dia, como o mês, como o ano, todos são inteiros, poderia ser assim, né? É uma lógica assertiva, não está errado, né? Até porque a pessoa pode digitar o dia, o mês e o ano, tal. Mas de maneira simples, a gente queria que a pessoa digitasse a data de nascimento. E a data de nascimento, o que acontece? Corre o risco da pessoa digitar 25 de não sei o que, de 2000, enfim. Ou seja, ela colocar dia, mês e ano de forma como caractere, não como número. E ainda tem a questão da barra, né? A barra que pode ser utilizada, que não é um número, é um caractere especial. Então, o que acontece? Como a data de nascimento podia ser digitada de qualquer forma, a gente coloca ela como do tipo caractere, justamente para evitar que alguém digite errado e aí o programa dê erro. E aí eu coloco aqui data nascimento. Data nascimento. O mesmo nome que eu coloquei lá. Pronto, basicamente isso, né? Se eu rodasse aqui esse programa, o que ia acontecer? Eu vou clicar aqui para rodar para vocês verem. Eu vou até colocar no DOS, que aí fica legal, aparece a telazinha preta aqui, tá? Eu vou dar um play.
E aí aparece a telinha. Qual o seu nome? Não sei se dá para ver, tá pequeno, né? Então, dei um zoom aqui para ficar melhor. E aí o que acontece? Vocês podem ver aqui que a única coisa que o programa pergunta é qual o seu nome. Ele espera. Por que que ele espera? Porque ele tem um comando aqui, ó, leia. Ele tem um comando leia nome. Então ele está esperando a pessoa digitar o nome. Então eu vou colocar aqui Raul, por exemplo, né? Raul. E aí na hora que eu der um enter, ele passa para a próxima pergunta que a gente estipulou, digite a sua data de nascimento. Então ele pode colocar aqui, sei lá, 12 de abril de 1999, por exemplo, dessa forma. E aí o programa não vai dar erro porque eu estou aceitando tanto o caractere, eu estou aceitando como caractere. Então, como isso aqui é caractere, apesar disso aqui ser número, 1999, 04, 12 serem números, mas isso aqui é caractere. Então, ele vai aceitar todo como caractere. Fim da execução, acabou. Basicamente isso, de maneira bem simples. Só que o que é que a gente espera? A gente espera que vocês tenham mais criatividade e usem a interatividade e também os comandos que a gente passou para vocês. Então, por exemplo, só perguntar o nome e só perguntar a data de nascimento, né? Beleza, você atingiu o objetivo, mas faça algo mais. Então, o que a gente queria? Que apresentasse o resultado. Para apresentar o resultado, a gente vai usar mais uma vez o escrevam, e aí vamos concatenar. Como a Lisiane falou, né? A gente apresentou para vocês como era que concatenava o texto, e aí a ideia é que vocês fizessem isso. Então, escreval a gente coloca seu nome dois pontos, espaço, vírgula, fecha espaço, aspa dupla, vírgula, coloca o nome da variável nome, vírgula, e aqui é texto, e sua data de nascimento é, vírgula, data, nascimento. Vou mostrar mais aqui. Data, nascimento. Isso dá para ver? Pronto. Data, nascimento. Ok? Então, o que é que eu fiz aqui? Eu coloquei um comando só para ele juntar. O que que ele vai juntar? Concatenar, né? Toda vez que eu uso vírgula, ele concatena, ele junta. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai escrever seu nome espaço, aí ele vai pegar isso aqui. O que é isso aqui? É a variável nome. E o que é que tem dentro da variável nome? Foi o que a pessoa digitou aqui em cima, né? Onde tinha nome. E sua data de nascimento é espaço, e aí coloquei a variável data de nascimento. Vamos rodar isso aqui para ver o que acontece. Vou dar um play aqui. Então, olha só. Qual o seu nome? Vou colocar aqui Raul. Qual a sua data de nascimento? Vou colocar aqui 06 de junho de 2000. Sei lá. 6 de junho de 2000. Quando eu der um Enter, ele vai aparecer. Seu nome observe que ele juntou seu nome com Raul. Faltou aqui um espaçozinho bem aqui, que eu esqueci. E sua data de nascimento é 06 de junho de 2000. Pronto, essa era a lógica aqui. E havia interatividade para as perguntas. E aqui a concatenação, que era para mostrar o resultado. Para não ficar só pergunta e não apresentar o resultado. Oi. Eu esqueci de colocar essa última parte no meu. Eu posso consertar? Pode sim, viu? O que acontece, pessoal? O que que eu fiz, né? Eu considerei boa parte do que vocês fizeram, mas se alguns receberam notas abaixo, se alguns receberam notas negativas porque não fez errado, porque postou errado, tem a possibilidade de refazer e enviar novamente. Claro, né? Que quem está só corrigindo, né, melhorando, a gente vai considerar isso muito mais do que, por exemplo, quem está entregando com atraso. Quem está entregando com atraso, infelizmente, vai ter a nota reduzida porque para respeitar aquelas pessoas que foram comprometidas e entregaram no prazo. Então, é interessante que vocês... Eu vou passar para o próximo, aí eu falo sobre esse erro que não foi só o seu, viu, Darlene? Outras pessoas fizeram a mesma coisa também. Tudo bem, pessoal? Vou dar uma finalizar aqui, vou salvar esse meu algoritmo aqui, porque essa era a ideia. Professor, nas variáveis a gente não pode colocar acento? Não. Porque no meu, quando eu fiz separado, eu fiz dia, mês e ano, aí quando eu fui colocar mês, primeiramente eu fiz com acento, aí deu erro, aí eu tirei o acento e deu certo.
Exatamente, não pode. É uma das regras, inclusive a gente falou sobre isso em um dos slides, que existiam regras para não poder utilizar. Então, uma das regras seria essa, não pode utilizar nem a senha Para as para as variáveis, né? variáveis. Regras das Vamos variáveis. lá, vou abrir um novo documento aqui, ok? Esse aqui vai ser, qual era a outra atividade que a gente passou? Foi escreva um algoritmo que multiplique dois números, tá? E esse é bastante interessante porque nós vamos usar conhecimentos desse negócio aqui para poder fazer a nossa calculadora no final. Então, aqui é multiplicação dos números. Olha só, o que é que eu estou fazendo aqui? Multiplicação tem acento, multiplicação tem C cedilha, que tio. Eu costumo não colocar aqui no título, apesar de poder no título, pode, mas eu não costumo colocar, por quê? Justamente para evitar que eu cometa o erro de colocar acento e C cedilha como nome das variáveis. Então eu costumo colocar dessa forma, multiplica cal, tá? É uma das maneiras. Deixa eu tirar isso aqui para não ficar tão grande aqui. Ok. Eu vou multiplicar dois números, ok? Para multiplicar dois números, eu vou precisar desses dois números, né? Então, vai haver uma interatividade, né? Eu vou pedir para a pessoa digitar aqui, eu vou até colocar um textozinho bonitinho antes. Escreval, colocar aqui, programa. Tem muita gente que esquece isso aqui. Eu coloco para ficar bem mais explicativo. Programa que multiplica dois números. Pronto. Aí outra linha, outro comando. É assim, pessoal, que a gente faz na programação, tá? É desse jeito mesmo. É linha por linha, a gente tem muito trabalho. Programar é uma arte. Escreval, aí eu coloco aqui, digite o primeiro número. Se eu vou pedir para a pessoa digitar o primeiro número, o que é que acontece? Eu vou ter que abrir um comando, vou ter que colocar o comando para a pessoa digitar. Qual é o comando para a pessoa digitar? Leia. Então, se a pessoa vai digitar, eu preciso guardar na memória. Se a pessoa vai digitar, eu preciso guardar na memória. Então, para guardar na memória, o que a gente faz? Declara essas duas variáveis. Vou chamar aqui de N1, N2, são os dois números. E ambos são do tipo real. Por que eu estou colocando real? Porque se a pessoa quiser multiplicar com número com vírgula, número com ponto, então isso aqui pode. Se eu botar como inteiro, na hora de multiplicar, se ele botar 1,5, aí vai dar erro. Então, por isso que eu coloco logo como real. E pronto, basicamente isso. E aí leia N1. Vou copiar, colar isso aqui para ser mais rápido. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou só mudar aqui em vez de primeiro, aqui vai ser agora segundo número. E aqui eu tenho N2, que é o segundo número. Consequentemente, ele digitou o primeiro número, digitou o segundo número. Agora eu vou apresentar o resultado. Escreval. O produto desses números é, dois pontos, vou dar um espaçozinho aqui para não ficar junto, vírgula, e aí o que é que você poderia fazer? Eu poderia colocar já aqui a resposta, né, tipo N1, aí teve muita gente que cometeu esse erro, vezes N2. O que acontece? Quando a gente está somando, lá no exemplo anterior, a gente usou o símbolo de mais. E aí, qual seria a multiplicação? A multiplicação, né? A gente aprende na escola, os professores escrevendo no quadro, a gente aprende que é o x. Porém, no computador, o x é Mas não vai texto. dar. Oi? Mas não vai dar, né? Exatamente. Porque para o computador, o x é um caractere. E aí, o que acontece? Na multiplicação, a gente usa o asterisco. Essa atividade ela foi proposital para a gente saber quem está indo pesquisar mais sobre isso, até porque a gente passou no material complementar uma videoaula falando sobre isso aqui, que é um assunto que eu vou falar sobre hoje os outros operadores matemáticos, tá? Nós vamos trabalhar aqui um pouquinho também de outros operadores matemáticos. Então, esse aqui seria o de multiplicação, é o asterisco, ok? Asterisco é para multiplicar. Pronto. Quando eu mandar executar aqui, eu vou rodar aqui, ó, play. Aí vai aparecer a janelinha preta. Programa que multiplica dois números. Digite o primeiro número. Vamos só colocar aqui 71. Vou dar um Enter. Digite o segundo número. 11. Na hora que eu der um Enter, ele coloca. O produto desses números é 781. Beleza? Funcionando normalmente. Ok? Tudo bem? Deu para entender? Professor, Oi. ali na variável, se separar o N2 de lá e colocar também como real, vai dar nenhum problema não, né? Como assim que você fala? Repita só mais uma vez. Separar como? Por exemplo, ali na variável
Isso, Colocar isso. embaixo, Tirar o né, Fala. N2 e pessoal? colocar embaixo. Assim? Isso. Colocar um em cima e Não, embaixo. não dá problema. Assim, o que a gente faz, o que eu fiz isso aqui para colocar desse jeito assim, né? Isso Uhum. é para economizar linha, certo? Vocês observarem aqui, eu economizo linhas. Quanto mais código, mais complexo fica de ler o número. Então a ideia é reduzir linhas, mas colocar um em uma linha, outro em outra linha também não está errado, não. Certo? É só questão de economia de espaço. Ok? Entendi. Outra maneira também seria o seguinte, eu vi gente fazendo assim, ó, colocar aqui multiplicação, tá? Multiplicação. E aí o que acontece? Eu poderia fazer assim, multiplicação recebe N1 vezes N2. A outra maneira seria essa, e bem aqui colocaria a resposta como multiplicação. Porém, vai dar um erro. Por que que vai dar um erro? Alguém sabe me dizer? Por causa do acento. Exatamente. Nome de variável não. Porque o computador não aceita o tio e nem o CC. Exatamente. Essas variáveis, essa variável com C cedilha e tio não é possível. Então, ou você muda isso aqui, multiplica cal, e aí fica um nome muito grande, ou então você pode botar só multi ou res, tá? Então tem várias maneiras. Eu vou colocar multiplicar cal aqui só para que é a saída mais óbvia aqui. Mas você pode reduzir o tamanho da variável. Lembrando que o que você mudar em uma, você tem que mudar em todas elas onde o nome dela tá? Não muda só lá em cima não que dá erro. Você tem que mudar onde ela tá. Então, se multiplicar cal tá aqui, multiplicar cal tá aqui, multiplicar cal tá aqui. Olha, aqui aí ia dar um erro porque tem dois O, tá vendo? Eu vou apagar aqui e vou executar mais uma vez. Vou dar um play para vocês verem aqui. Ok, tá aqui. Dá um zoom. Aí, ó. Programa que multiplica dois números. Digite o primeiro número. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 15. Na hora que eu digito o segundo número, vou botar aqui 15 de novo. 15 vezes 15. Opa, deu um erro aqui. Foi o que aconteceu? Variável. Foi porque lá no multiplicação você não colocou um i. Ah, vamos lá, vamos fechar aqui. Linha 14. Deixa eu terminar aqui. A variável multiplicar cal não foi encontrada. Lá na variável você esqueceu de colocar um i depois do L. Muito bem, cara. Obrigado. Tá vendo que uma besteirinha de nada, um caractere errado, um caractere de nada, você já erra o programa. Obrigado, viu? É isso mesmo, acontece. Dá um play mais uma vez. Ok. Repetindo, digite o primeiro número 15, digite o segundo número 15. Então agora o produto desses números é 225. Isso você poderia fazer para soma, multiplicação e divisão. Mas a gente só pediu para multiplicação e aquele lá da data de nascimento. Ok? Vou fechar aqui. Vou salvar aqui esse meu algoritmo aqui. A oportunidade é essa, né? Muito boa de tirar as dúvidas. E aí não tem desculpa. É fazer a entrega mesmo, que o prazo se encerra hoje, né? Da atividade Exatamente. 5, para quem não entregou. E percebam, pessoal, não sei como tem feito o SESI, que a gente dá uma semana para vocês fazerem a entrega de uma atividade de 2 questões apenas. Então, assim, a gente tem visto muita dificuldade para entregar, ou às vezes quando entrega incompleto, ou então a pessoa não tem consultado o material. Então, o prazo tem sido, bom, de uma semana. Tá? E hoje a gente vai passar uma atividade, a gente vai dar mais uma semana para que vocês respondam. Então, quanto ao prazo, o prazo ele está bom. É só cuidar mesmo. Vocês podem também fazerem de dupla, nada impede, né, de fazer também. Às vezes, uma pessoa vai ajudando a outra. Eu sempre oriento os meus a fazer isso. Mas sendo que Ok. cada um precisa postar o seu, né? Muito bem. Dando continuidade, né? Vou passar aqui as atividades, foram essas que a gente compartilhou com vocês aqui agora. E aí vamos ao conteúdo. A gente quer ver bastante coisa hoje. Outras práticas também. Então, expressões literais são expressões de concatenação, ou seja, elas juntam. A ideia é. Tiago, deixa. Então, quando a gente fala de expressões literais, né, são expressões de concatenação, ou seja, são expressões juntas, né?
elas juntam valores por meio do operador de concatenação, que no visual, e no caso é a vírgula, né? Então eu tenho aqui a vírgula, a gente já mostrou até o exemplo. Então se você tem meu nome é fulano, meu sobrenome é de tal, meu nome completo é fulano de tal. Então a ideia de juntar o nome com fulano de tal é uma concatenação. Então eu coloquei aqui, por exemplo, vou mostrar aqui, um slide onde você pode, por exemplo, representar aqui a união. Então você tem aqui uma variável, eu vou juntar o nome, sobrenome e completo, né? Então eu coloco aqui, por exemplo, o nome, uma variável nome para receber o primeiro nome, a variável sobrenome para receber o segundo nome e completo para juntar os dois. E observe que aqui no slide está literal, mas lá no visual e no aplicativo a gente vai usar caractere. Então, por exemplo, se eu atribuir o nome da pessoa como o nome Anderson e o sobrenome da pessoa como Aguiar, se eu quiser juntar isso aqui, eu vou usar completo, vai receber nome mais a aspa dupla, sobrenome. Isso desse jeito aqui, utilizando o visual. E essa é a sintaxe para representar dessa forma. Se for no escreval, a gente usa vírgula. Mas se for fora do escreval, como atribuição, a gente usa essa regrazinha aqui, usando mais. Beleza? Então, por exemplo, olha aí, ó, né? Olha esse algoritmo aqui escrito. Ó. Quando vocês virem um algoritmo assim, já escrito no visual, já dá para entender. Né? Você tem aqui algoritmo, que é o nome do algoritmo. Você tem aqui o bloco das variáveis, e nesse bloco das variáveis vão ter duas variáveis, nome e idade. Nome vai ser do tipo caractere, idade vai ser do tipo inteiro. E aí você tem um comando, escreva, no caso, aqui ele usa escreva, não escreval, escreva, digite seu nome. Aí a pessoa vai digitar o nome. Observe que aqui está o programa funcionando. Ó. E olha que ele usou escreva sem o L para ficar na mesma linha, para aparecer na mesma linha. Aí o comando leia para ler o nome. Depois tem escreva, qual a sua idade? Leia a idade. Aí ele concatenou nome, você tem, idade, anos, que foi o último comando. Anderson, que foi o que a pessoa digitou, você tem 26, que foi a idade que a pessoa digitou, anos. Então ele juntou tudo isso aqui. A ideia da concatenação é essa vírgula aqui, tá? Era só para a gente fixar esse conhecimento, mas que a gente já está trabalhando em alguns exemplos aí. Então, a ideia seria praticar agora. Vamos escrever um algoritmo que escreva nome e sobrenome e imprima os dois concatenados. Do mesmo jeito como está o exemplo aqui anterior, para vocês verem que funciona. Ok? Pode ser? Rapidinho? Vamos lá. Eu vou abrir aqui um novo documento e aqui eu vou chamar esse exemplo de concatenação. Observem que eu sempre não uso sem cedilha nem um tio, tá? Justamente para não ter o perigo de errar. Mas aqui no título pode colocar. Então eu vou colocar aqui uma variável como nome e sobrenome. Ambas do tipo caractere. Ambas do tipo caractere. E aí eu vou pedir para a pessoa digitar o primeiro nome. Escreva. Eu vou nem usar o escreva, vou fazer como ele fez lá. Escreva, aí diga. Digite o seu nome. Espaço, fecha parênteses, leia nome. Depois, escreval, digite o seu sobrenome. Digite seu nome. Leia, aí eu vou colocar aqui para a pessoa digitar sobrenome. Pronto. Aí eu vou colocar aqui o resultado. Escrevam. Vou tirar aqui esse L aqui. Escrevam. Lá no escreva, digite seu sobrenome, vai ficar tudo junto. Você não colocou espaço, nem os dois pontos, nem nada. Digite seu nome, tudo junto. Eu coloquei o espaçozinho e o ponto aqui. Não, digite seu sobrenome. Ah, sim. 2 pontos e espaço. Obrigado. Sobrenome, então, seu nome completo é... Aí você pode colocar nome, vírgula, sobrenome. Olha só o que vai acontecer. Vamos ver o que acontece dessa forma aqui. Seu nome completo é nome, sobrenome. Na hora que eu executar o comando, vamos lá aqui, ó. Vou dar um play aqui. Digite seu nome. Então digite seu nome. Vou botar aqui fulano. Digite seu sobrenome. De tal. Ele colocou seu nome completo é fulano de tal. Observe que está junto aqui, não está? Ó? Fulano de tal. O que eu poderia fazer para separar fulano de tal? Fulano de. O que eu poderia fazer?
Tem que abrir aquelas aspas e colocar só um espaço Muito dentro. bem, eu posso bem aqui, ó, colocar uma vírgula, colocar uma aspa dupla aqui para representar o espaço, tá? Porque isso aqui ele entende como caractere, tá? Já aqui ele não entende como espaço. Vamos executar aqui. Agora, o que é que vai acontecer? Mais uma vez, vou colocar aqui, executar. E olha aí, ó, qual o seu nome? Vamos colocar aqui meu nome, Thiago, Enter. Qual o seu sobrenome? Alencar. E aí aparece. Seu nome completo é Thiago. Agora apareceu aqui o espaçozinho aqui, ó, Alencar. Tá? Mas observem que, professor, tá difícil, tá complicado. Não, aqui é uma questão de você prestar um pouco de atenção e criatividade para você fazer isso aqui, ó. Tá? A ideia da... Professor, nesse daí você não colocou o mais. O mais é só opcional, é? Não, o mais é quando eu vou fazer assim, tá? Vamos fazer aqui o mais aqui. Vamos utilizar aqui utilizando o mais. Eu vou criar uma nova variável chamada vírgula, vou colocar aqui, completo. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que completo vai receber nome mais sobrenome. Sobrenome. E aí, nesse caso aqui, eu vou colocar, seu nome completo é simplesmente, eu vou apagar tudo isso, eu vou colocar aqui, completo, tá? Nome mais sobrenome. Na hora que eu executar isso aqui, ó, seu nome, vou colocar aqui BN, seu sobrenome, Arnold. Na hora que eu der o Enter, ele colocou, seu nome completo é BR Arnold. Só que o que acontece, faltou o quê? Faltou bem aqui no meio, o que é que faltou? O espaço. O espaço. Então, para colocar o espaço, aí bem aqui eu vou acrescentar mais outro mais, e aqui eu vou Me colocar... sinto longe, me sinto homenageado. Então, aqui a gente coloca o espaço, a gente coloca uma aspa dupla, mais um do lado, mais do outro. Do jeito que vocês estão vendo aí. Agora, na hora que eu mandar executar aqui, ó, vamos colocar aqui qual é o seu nome. Vou colocar aqui Gustavo, espaço, Aragão. Seu nome completo é Gustavo Aragão. Ok? Deu para entender? Então, você poderia usar essa lógica aqui ou aquela que eu mostrei há pouco tempo colocando. Qual a diferença? Quando é que eu vou usar mais? Quando é que eu vou usar vírgula? A gente, para concatenar dentro do escrival, a gente usa o vírgula. Para concatenar fora do escrival, ou seja, como atribuição, como vocês estão vendo nessa linha aqui, completo recebe nome, mais espaço, mais completo, sobrenome, aí a gente usa o mais, ok? Então, para concatenar dentro do escrival, a gente usa vírgula. Para concatenar fora do escrival, a gente usa o mais, ok? Porque ele vai entender que eu estou juntando esse texto, essa variável, mais essa outra variável. Tranquilo? Pronto, esse seria o exemplo desse slide aqui, tá? Próximo slide. Agora faremos a relação da lógica de programação com a temida matemática. Tá, pessoal, isso aqui vocês possivelmente já estudaram, né? E aí a gente vai ver a relação da lógica de programação com a matemática. E, no caso, o algoritmo, a gente vai resolver problemas humanamente difíceis, custosos ou repetitivos, sendo, em sua maioria, rotinas de cálculo. Portanto, a matemática estará inserida em nossas instruções a fim de nos auxiliar a resolver problemas. A gente pode citar um exemplo aqui que o computador consegue fazer a média de 15 mais 18, mais 43, mais 50, mais 2, mais 47, mais 78, muito mais rápido do que o humano, não é isso? Então, a gente consegue enxergar que o computador ele consegue fazer isso com mais facilidade do que o humano. E aqui, né, uma representação do que a gente havia até, inclusive, comentado, e as expressões aritméticas em algoritmos são basicamente a mesma coisa, ou seja, são um conjunto de símbolos que representam as operações básicas da matemática. E aqui a gente vê a representação da adição, subtração, a multiplicação que havíamos comentado, que é diferente, né, no caso no computador, e a representação da divisão, não aquele símbolo que a gente costuma
vê na matemática, e sim representado pela barra. Certo, pessoal? Aqui a gente encontra também a hierarquia das operações aritméticas, que eu acredito que vocês também possam lembrar. E aqui a gente vê a sequência de como a ordem a gente consegue resolver isso aqui. A primeira a gente precisa resolver o que está entre parênteses. A segunda, exponenciação. Terceira, multiplicação, divisão, que no caso é o que aparecer primeiro. Adição ou subtração, que também a gente resolve o que aparecer primeiro. Até aqui tudo bem, né? Aqui não é novidade para ninguém. São os operadores do que se trata as expressões aritméticas. Aqui tem alguns exemplos, né? 2 mais 3, mais 4, mais 1, menos 9. Aqui tem a representação de vezes, que é 10 vezes 3 menos 5. E aqui, no caso, a gente consegue ver aí a representação de vezes. Aqui a gente encontra parênteses. 3 menos 1 vezes parênteses. E a barra representa a divisão, como havíamos mostrado no slide anterior. 2 menos 10 vezes 8 menos 4, que se encontra entre parênteses. E a gente precisa respeitar aquela hierarquia, como a gente deve resolver. Alguém poderia dizer o resultado para a gente aí, fazer rapidinho, para que haja uma interação? O resultado da primeira é 2. Que está na primeira, segunda, terceira e quarta linha. Alguém consegue fazer aí para a gente? A primeira é 1, a segunda é 25, a terceira é 5, e a quarta eu acho que é 48. Professor, a primeira não é 2, não? Não, é 18, é. Não, fica 10 Ah, vezes não, 9. eu pensei que era 6 ali, tá certo. Ok, tudo bem? Acharam aí os respectivos, né? Aqui a gente colocou essas... Professor, Oi. Vamos lá. como é que faz a potência quando a gente quer colocar, elevar alguma coisa ao quadrado? Qual é o símbolo que a gente coloca? A gente colocar assim 2 elevado ao quadrado, por exemplo. Só que aí no visual. Pronto, no Visual a gente coloca assim 2, aí coloca esse símbolo, que é o tio, né? Circunflexo. É isso? Circunflexo, e coloca o outro número aqui, ó. Então a gente usa o circunflexo. Ok? Menos 18. Tá? O que é feito aqui? O que é feito primeiro? Como a Lisiane falou, né? Existe uma Professor, ordem de a última precedência. O que é seria essa ordem de 18? precedência? O que vai ser resolvido primeiro? Aqui eu não tenho Ah, tá. parênteses. Ok. Então, consequentemente, você pode resolver do jeito que está. 2 mais 3 mais 4 mais 1 menos 9. Beleza, dá o resultado. Aqui você resolve o quê? Primeiro não tem parênteses, então você tem que fazer direto. Então, se não tem parênteses, eu passo para a segunda regra. Qual é a segunda regra aqui? Vamos lá. Parênteses, exponenciação, multiplicação e divisão do que vier, adição e subtração. Então, parênteses, aqui não tem. Aqui não tem parênteses, mas tem multiplicação. Então, vai para a próxima. Nem exponenciação, então vai para a próxima, que é multiplicação. Então, multiplica. 10 vezes 3, 30, menos 5, 25. Aqui já tem parênteses. Então, como tem parênteses, o que é que a gente vai fazer? Resolve o que está dentro do primeiro parênteses, o que está dentro do parênteses. 3 menos 1, 2. Depois aqui, do 3 mais 2, 5. Então, 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, resolve primeiro o que está aqui, depois esse, depois aqui multiplica e, por final, divide. Porque primeiro está a multiplicação para depois dividir. Ok? E como vocês já estão vendo aqui, ó, a gente já tem o símbolo da multiplicação, que é o asterisco, e o símbolo da divisão, que é o barra. É assim que funciona nos programas de computadores. Tá? E aqui menos 18, porque o que é que eu vou fazer? Eu não vou subtrair 22 menos 10. Eu vou fazer primeiro o que está dentro do parênteses. O que é que está dentro do parênteses? 8 menos 4. 8 menos 4, 4. Então, eu vou multiplicar esse 4 aqui pelo 10. Que no caso dá menos 40. Menos 40 mais 22, né? Que é positivo aqui, ó. Mais 40 menos... Ou mais 22 menos 40. Então, a resposta daria menos 18. É assim que funciona nos programas de computadores. Para quem vai trabalhar na área de matemática, vai ter que usar muito essa ideia aqui.
Redes também, viu? Não se preocupe não, porque quem vai em redes a gente vai trabalhar muito a questão de matemática com numeração de IP. Bom, dando continuidade aqui às expressões aritméticas, a gente já viu mais ou menos como se faz utilizando a soma, mas eu vou tentar mostrar outros exemplos aqui para vocês terem uma ideia. Então, imagine que eu tenha, uma primeira coisa que tem que ser feita no nosso algoritmo é declarar as variáveis. Então, eu vou declarar as variáveis. Então, se eu, por exemplo, quero calcular a média de 3 números, ou melhor, a média a média de 3 números. Para calcular a média de 3 números, eu tenho que pegar os 3 números. Então, pegando os 3 números, primeiro eu tenho que declarar no bloco das variáveis N1, N2 e N3. Eu posso, por exemplo, ter uma quarta variável que vai guardar o resultado, da média. Então, colocar aqui ela como do tipo real. Aqui no início a gente atribui N1 para 10, a gente atribui N2 para 8 e N3 para 7,5. E aí, feito isso, eu posso criar a minha expressão aritmética. Como é que eu crio a minha expressão aritmética? Então, do mesmo jeito que eu faria no papel. Imagina que eu vou calcular a média de 3 números. Eu dei para vocês 3 números, 10, 8 e 7,5. Como é que é feita a média desses 3 números aqui? O que você vai fazer? Você vai pegar o 10, você vai somar com o 8, depois você vai somar com o 7,5. Não é assim que é feito? Para calcular a média de 3 números? E depois você vai fazer o quê? Dividir por 3. Só que como é que a gente escreve isso aqui no computador? Desse jeito aqui, ó. Média, recebe, né? No papel a gente bota assim, né? Bota igual. Aqui no Visual e lá no aplicativo a gente usa a setinha aqui, ó. Tá? Então a média vai receber aí N1 mais N2 mais N3 dentro do parênteses barra 3. Pronto, aqui está feita a expressão para calcular a média. Em uma linha bem simples, você consegue resolver uma equação dessa forma aqui. Escreva média, aqui vai apresentar o resultado. Ok? Deu para entender? Professor, tipo assim, nesse programa, quem atribuiu os valores às variáveis que iam ser feita a média foi a própria pessoa que estava fazendo, não teve a interação. Exatamente, muito bem. Ótima observação. A ideia seria justamente na atividade que eu ia passar para vocês, né? Tá aqui o programa todo resolvido, tá? Aqui seria para que vocês tentassem entender como é que está o programa. Eu não vou escrever o programa no visual, porque já está aqui, mas você fez uma ótima observação. Não está tendo interação. Como assim não está tendo interação? A pessoa não está digitando nada. O programa está fazendo e não acontece nada. Então, nesse caso, vou colocar uma interação aqui para que o usuário, para que a pessoa que vai usar o programa, consiga interagir com o computador. Então, o que é que eu posso fazer? Pedir para a pessoa digitar os números. Deu para entender? Deu. Tá? O Pablo tá indo embora? O que foi que houve, Pablo? Escreveu tchau. Ah, é pra Nilva. Ah, desculpa aí. Deu. Valeu, a Nilva tava se despedindo aí. Eu vi um tchau e digo, fala o que o povo tá indo embora. Beleza, né? Então, olha só. As expressões aritméticas são aquela... Expressões aritméticas, né? Que a gente utiliza operadores aritméticos, resulta em um valor inteiro ou real. Ou seja, o resultado sempre será um número, seja ele do tipo real ou do tipo inteiro. Então, vimos como são e como aplicar expressões aritméticas em nossos algoritmos. E aí, no caso, como o Tiago já comentou, a gente comentou também em outras aulas, a gente vai precisar desse conhecimento para poder desenvolver essa calculadora, né, que é a nossa proposta no final, com todos os operadores vistos aqui na aula. Aqui é uma prática, criar um algoritmo que calcule a média de 2 números digitados pelo usuário, criar um algoritmo que calcule a área de um quadrado, onde o lado é digitado pelo usuário, criar um algoritmo que escreva a raiz quadrada de um número digitado pelo usuário. Então, a gente vai praticar para poder absorver melhor esse conhecimento, ok? Beleza. Eu vi na aula anterior, né, que a gente... alguns alunos perguntaram, professor, mas como é que a gente usa isso, né? Para que a gente vai usar isso? Então, vamos supor que você tem um programa, vamos desenvolver agora um programa para calcular a média de 2 números. Como é que eu faria isso no visual, para calcular a média de 2 números? Vou abrir aqui um novo documento, não precisa salvar. Não, vou salvar não. E aí, alguém poderia me ajudar aqui? Média
dois números. Preciso de ajuda para digitar. Função. Primeiro, a gente tem que pedir para a pessoa informar quais são os números que ela quer fazer a média. Ok. Então, vamos digitar, né? Escrival. Vamos explicar o que esse programa vai fazer? Pode ser? Né? Para não ficar só a tela preta, só perguntando número, né? Então, eu vou colocar aqui. Programa que calcula a média de dois números. Pode ser assim? Escrival. E aí, o que é que eu vou colocar agora? Tem que pedir para digitar o primeiro número. Alguém pode me A dizer variável as variáveis? Como é o nome da minha primeira variável? N1. pode ser N1, mas se eu falei que ela é uma variável, eu tenho que declarar ela aqui, né, não? Isso. E como é que vai ser Real. o nome? Ela do tipo real, né? Real. O que mais? O que é que vai ter? A variável 2. E no caso, a escrival 2 também. Escreva, digite o segundo número. Segundo número. E aí, no caso, se eu vou usar ela ali, eu tenho que declarar ela aqui, né? N2. E eu vou colocar uma outra variável para receber a média. Observe que está sem acento, porque não recebe acento, tá? Não pode colocar acento. Então, eu vou fazer a atribuição da média. Qual é a regra, qual é a expressão aritmética que vai ter aqui? Alguém pode me dizer? Tem que colocar a média, aí coloca a setinha, e depois abre o parênteses, coloca os dois números em uma soma, aí fecha parênteses e coloca a barrinha para dividir por 2. Muito bem. A Lorena se garante, viu? De futuro engenheiro aí, ó. Média recebe N1 mais N2 dividido por 2. Por último, é só pedir para escrever o resultado. Escrival, que eu vou colocar um escrival, escreva também, né? Isso aqui vai da criatividade de cada um, certo? Não existe A regra é utilizar a sintaxe correta. Mas o texto que aparece, isso aqui vai da criatividade de cada um. O resultado da média é 2 pontos, vírgula, média. Pronto. Dá um espaçozinho aqui para ficar... Beleza. Vamos executar para ver como é que funciona, para ver o que, é que vai acontecer. Vou dar um executar aqui. Ainda ficou o P e o R maiúsculo, né? Programa que calcula a média de dois números. Observe que como eu não coloquei o escreval, eu coloquei escreva. Aí ficou na mesma linha, ó. Então eu digito o primeiro número. Vamos lá. Vamos supor que a nota da Helena tenha sido um 9. E aí digite o segundo número. E aí na segunda atividade ela foi melhor, tirou um 10. Né, Helena? E aí a média, quando eu der um enter aqui, ó, o resultado da média é 9,5, né? Ó. 19 dividido por 2, 9,5. Fim da execução. É assim que funciona nos programas de computadores. Estão escritos dessa exata maneira. Ou melhor, só que com uma linguagem diferente, mas usando essa mesma lógica. Deu para entender, pessoal? A outra pergunta é: criar um algoritmo que eu calcule a área de um quadrado, onde o lado é digitado pelo usuário. Aí vamos lá. Galera da matemática que está participando muito, eu quero também ouvir o pessoal da redes. Como é que calcula a área de um quadrado? Como é que calcula a área de um quadrado? Lado ao quadrado. Pronto. A área de um quadrado seria lado elevado ao quadrado. É assim que funciona? Bora, redes, representando redes. Né? A área de um quadrado é lado ao quadrado. Agora, como é que eu faço isso aqui no Visual? Lembrando que a pessoa vai digitar aqui o L. Lembrando que a pessoa vai digitar o L. Vamos lá. Deixa eu salvar esse programa aqui. Salvar. Professor. Oi. Depois tem como você explicar como se faz pelo celular, porque pelo computador dá para entender tanto mais, só que eu faço pelo celular. E vou começar o compartilhamento do celular aqui, tá? Para vocês darem uma verificada aqui. Vocês estão vendo a tela do meu celular, correto? Sim. Beleza, então eu vou aqui para o Visual. Então vamos lá, vamos abrir aqui um novo programa aqui. Novo programa, e a ideia é calcular, fazer um
A área de um quadrado, não é isso? Calcule a área de um quadrado. Então, eu vou mudar aqui só esse meu nome aqui. Área quadrado. Só para ficar salvo aqui. Área quadrado. E aí o que acontece? Para calcular a área de um quadrado, eu preciso de quê? De uma variável. Como é o nome da variável? Alguém pode me dizer? O L de lado. É L de lado. Eu posso escrever a palavra lado, porque aí fica bem mais fácil de todo mundo entender, né? E aí o que acontece? Eu vou dizer que ela é inteira ou real. E pode ter um lado 2,5, né? Então eu vou colocar aqui real. Né? Vai que alguém coloca com vírgula, né? Inteiro ou real. E aí o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, vamos pedir para a pessoa digitar. Vamos pedir para a pessoa digitar aqui. Vamos primeiro escrever um comando que explique isso aqui, né? Vou colocar assim. Programa que calcula a área de um quadrado. Programa que calcula a área de um quadrado. Deixa essa dupla, tá? Tudo isso aqui é texto. É só corrigir esse P aqui, esse I aqui, que não é P, né? Programa. Programa que calcula a média de um quadrado. Se tiver com dúvida, pergunta aí, viu? Tá? Se tiver com dúvida, pergunta. Escrival. Aí eu vou colocar aqui. Escrival. Escrival na aula eu vou dar uma acelerada, tá? A musiquinha aqui. Escrival. Aí vamos pedir pra digitar o número. Ou melhor, digitar o lado. Digite o lado do seu quadrado. Digite o lado do seu quadrado. E aí, se a pessoa vai digitar, eu vou colocar aqui, leia. Leia, parênteses, meu nome da variável, que eu chamei, do lado. Vou colocar agora. A expressão aritmética. Como é que calcula a área do quadrado? Área vai receber. Área vai receber o lado vezes o lado. Lembrando, eu coloquei uma variável chamada área, então eu tenho que declarar aqui também, tá? Vou colocar aqui área. Ambas vão ser líquido real. E aí agora eu vou colocar o resultado. Escrival. Colocar assim, a área desse quadrado fecha, vírgula, área, fecha, pronto. Vou dar só um espaço aqui para ficar junto. Bem, eu vou colocar aqui, escreva para mim, claro. Ok? Deu para entender? Enfim, algoritmo. Vamos rodar esse programa para ver o que acontece? Vamos dar um play. Insira um valor para um lado. Alguém pode me dizer um lado? 7. Beleza, 7. Na hora que eu der um ok, a área desse quadrado é 49. Deu para entender, pessoal? O programa que calcula a área de um quadrado. Então, a área de um quadrado, a área é 49. Não tem segredo não, galera. Isso aqui é praticar, tá? Beleza? Pronto, deixei salvo aqui para depois compartilhar isso aqui com vocês. Pronto, galera. É assim que funciona, tá? A ideia de você construir o seu programa, tanto com visual como um aplicativo, é a mesma. Agora a questão é que vocês têm que praticar. A gente está fazendo essas práticas aqui porque elas são necessárias. A gente observa que algumas dúvidas são sempre as mesmas. Eu não estou sabendo fazer, não estou fazendo fazer, mas está tentando, procurou os slides, assistiu a videoaula, assistiu o material que a gente repassou. Então, coisas como essa, se vocês não fizerem, infelizmente, a gente não pode fazer milagre à distância, né? Vocês vão ter que fazer a parte de vocês. Professor, faço da raiz quadrada? Pronto, da raiz quadrada. Vamos lá. A próxima atividade seria, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para pegar o visual. Criar um algoritmo que escreva a raiz quadrada. Criar um algoritmo que escreva a raiz quadrada de um número. Vamos lá. Pessoal de redes, como é que eu calculo a raiz quadrada? Vamos lá. O que é raiz quadrada? Alguém pode me dizer? Vamos lá, aula de matemática. Não me faça passar essa vergonha não, senão eu vou falar para Gilmara. Vamos supor, eu dei um número aqui, certo? Eu dei um número 9. 9. Qual é a raiz quadrada de 9? Aí a multiplicação dele é mesmo. A raiz quadrada de 9 é igual a quem? É 3. É 3. 3. Muito bem. Só que o que acontece? No celular, no computador, para o computador, esse símbolo que vocês estão vendo aqui, esse símbolo aqui, raiz, né? Ele não existe. Não tem como eu fazer esse... A mandioca. Exatamente. Não tem como eu fazer aqui. Então, mandioca. Então, o que é que eu vou fazer, tá? Para eu poder escrever o raiz quadrada, a gente vai ter que usar uma manipulação matemática. E que seria manipulação matemática essa? Quem lembra de potenciação? Como escrever? Se eu tenho você tem que colocar o bichinho lá, né? Tipo um chapeuzinho assim. Aí coloca o número lá. Não, sem ser ainda, como é que chama? No computador.
aqui no quadro mesmo. Como eu colocaria, por exemplo, raiz de 9? Raiz. Se eu tenho, por exemplo, raiz quadrada de um número A, como é que eu posso reescrever isso aqui na forma de potência? Isso aqui está na forma de raiz. Como é que eu escrevo isso aqui na forma de potência? 3 elevado a 2. Mais ou menos. Eu tenho que 3 elevado ao quadrado, isso aqui é 9. Beleza. Mas como eu posso reescrever a potência aqui? Eu não sei se vocês já chegaram nessa parte de matemática, mas a ideia é que você tem, se um número é elevado se um número está dentro da raiz, isso aqui pode ser escrito na forma da potência da seguinte forma: 1 sobre 2. Já, professor. Você não estava lembrado. No entanto, se o A tivesse ao quadrado, você poderia cortar a raiz com a potência e ficava só o A. Exatamente. Exatamente. Muito bem, Felipe. É isso aí. Então, o que acontece? É essa regra aqui que a gente vai usar. Por quê? Porque no computador eu não consigo escrever a radiciação, mas eu consigo escrever a potência. Então, quando eu quiser saber raiz quadrada, quando eu quiser saber raiz, qualquer tipo de raiz cúbica, raiz quinta, raiz enésima, enfim, qualquer tipo de raiz, eu posso utilizar a regra da potenciação. Lembrando que a divisão vocês já sabem, e a potenciação eu expliquei há pouco tempo, né, que a gente vai usar o circunflexo, tá? Então seria, reescrevendo isso aqui na forma de computador, ficaria assim, né, um número qualquer elevado, que aí eu uso a potência, 1 dividido por 2. E aí eu posso colocar 1 dividido por 2 desse jeito aqui, ó. Ok? 1 dividido por 2 dentro do parênteses aí. Alguns podem até criar, mas 1 dividido... Podia ter aí, negocinho aí, que no caso é elevado, a 0,5? Poderia também, era justamente isso que eu ia dizer agora. Você poderia, por exemplo, colocar o 0,5, tá? Eu coloco 1 dividido por 2 justamente para lembrar dessa regra aqui, ó. Mas você poderia também colocar o 0,5. Até porque 1 dividido por 2 é 0,5. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá para o nosso visual. Vamos fazer isso aqui no nosso visual aqui. Tá? Eu vou abrir aqui um novo programa. Então vamos lá. Eu vou apagar esses comentários aqui. E aqui ele tem a seguinte função. Calcula raiz quadrada. Calcula raiz quadrada. E aí ele vai calcular a raiz quadrada. Para ele calcular a raiz quadrada, eu vou precisar de um número. Né? E esse número vai ser do tipo o quê? Real. Vai ser do tipo real. Se você quiser colocar uma outra variável para colocar resultado aqui, eu vou colocar aqui, número e resultado. Tá? 2 variáveis do tipo real aí. Então eu vou pedir para a pessoa, eu vou colocar aqui um texto para ficar bonito para a pessoa ver. Escreval. Vou colocar aqui, programa que calcula a raiz quadrada de um número real. Até porque a raiz quadrada de números que não são reais é outro caso. E aí, eu vou colocar mais uma linha, escreval, e aí, digite o número. Deixa o parênteses. Botou aqui aspa dupla. Teve gente que me respondeu a atividade sem colocar aspa dupla, eu mandei refazer, tá? A nota fica reduzida, então sugiro que sempre procure embargar bastante atenção. E aí eu vou pedir para ler o número. Leia o número, vou colocar assim, número. Em seguida, eu vou colocar aqui a minha expressão, resultado. O que vai acontecer aqui? Vamos lá. A gente acabou de ver que para calcular, né? Cadê aqui? Para a gente calcular a raiz quadrada de um número, eu pego o número, elevo esse número a 1 meio. No computador, a gente escreve dessa forma aqui, ó. A elevado a 1 meio. Então, é isso aqui que eu vou fazer, ó. Então, vamos lá. Vai ser o número elevado a 1 meio. Então, eu vou colocar 1 dividido por 2. Fecha parênteses. Do jeito que eu expliquei lá, tá? Pronto, o resultado vai ser isso aqui. Consequentemente, a próxima linha, escreval, a raiz quadrada de, fecha parênteses, num, vírgula, abre para aspa dupla, fecha, vírgula, res. Ok? Vamos executar aqui. Professor, oi. Você pode executar, por favor? Programa que calcula a raiz quadrada de um número real. Então, na tela do computador, né, o programa vai aparecer isso aqui, para a pessoa entender o que é que está acontecendo. Então, digite um número. Alguém pode me dizer um número? 625. 625. Então, a raiz quadrada de 625 é 25. Tá aí, meu programa funcionando. Deu para entender? Tudo bem? Ok?
Então, vou dar uma finalizada aqui nessa minha parte de expressões aritméticas. A ideia seria fazer essas 3 atividades aí. Redes, tem alguma dúvida? Pessoal de redes, tem alguma dúvida? Tá tranquilo aí, pessoal? Então, agora nosso próximo traço seria expressões lógicas. Vamos lá. Expressões lógicas. Gente, essa expressão é a que irá requerer uma atenção especial, pois iremos trabalhar com alguns operadores lógicos, inclusive o professor Tiago já comentou isso anteriormente, e é de extrema importância que ao final desta atividade saibamos o que significa cada um deles, tá? Então, as expressões lógicas, elas servem para compararmos valores e dizer se o resultado ele é verdadeiro ou falso. Ou seja, são aquelas cujo valor ela só pode ser verdadeira ou falso. E elas também podem ser compostas por expressões aritméticas, certo? Então, vamos conhecê-las melhor aqui. Essas expressões, elas sempre resultam em um dado do tipo lógico. Utilizam os operadores relacionais lógicos maior, menor, igual, diferente, entre outros. Além disso, expressões lógicas podem conter expressões aritméticas, como eu havia falado, dentro delas. Veremos a seguir. É importante que consigamos entender para cada um dos operadores lógicos, certo? Então, aqui tem uma representação dos símbolos e a representação do operador, que, inclusive, a gente já passou em aulas anteriores, né? Maior, menor, maior igual, menor igual, igual, e a representação do diferente. Devem lembrar um pouco aí da tabela verdade, né? A gente viu coisas bem similares. Então, aqui, pessoal, a gente tem um exemplo com inteiros. O que a gente tem aqui? Fala que o 23, ele é maior que 42. Ou seja, o inteiro 23 é maior que o inteiro 42. Vocês acham que isso é verdadeiro ou falso? Falso. Vai lá, Tiago. Exatamente. Aqui fala que o 84 é igual a 24. Né? O inteiro 84 é igual ao inteiro 24. É verdadeiro ou falso, gente? Falso. O único que está certo é a última. Aqui fala que o inteiro 12 é menor que o inteiro 12. E que o inteiro... Falso, porque é igual. Pronto, exatamente. Menor que 12. O inteiro 44 é menor que o inteiro 64. E aí, nesse caso, né? Exatamente. Aqui é tranquilo, né? A gente vai só mostrar agora outros exemplos que complicam só um pouco mais. Aqui diz o seguinte, que o 23 mais 10 é maior que 42 menos 2. Ele é verdadeiro ou falso, gente, esse aqui? Falso. É falso. Tá certo? Tudo bem. Correto. 84 dividido por 2 é igual a 24. Isso é verdadeiro falso. ou falso? Não, é falso, porque 84 dividido por 2 é 41. Muito bem. Redes, cadê vocês, redes? Acho que redes está nas redes. 640 mais 43. É melhor aprender só vendo, tia. Menor ou igual que 643. Aí é verdadeiro ou falso? Prestem atenção. 640 mais 3, menor ou igual que 643. É falso, né? Porque 643 é igual a 643. É verdadeiro, né? Não? Exatamente, verdadeiro. Né? Lembrando, pessoal, quando a gente viu operadores lógicos lá nas primeiras aulas lá de lógica matemática, né? Tabela verdade, a gente tinha menor ou igual. Então, ou ele é menor ou ele é igual. A pergunta é, 643 é menor ou igual a 643? Ele não é menor, mas ele é o quê? Igual. Então, essa resposta, quando você faz a combinação de menor ou
igual, no caso, falso ou verdadeiro, a resposta final vai ser verdadeiro. Olha só, voltando mais uma vez em tabela verdade aí. Exatamente. Vamos lá para o seguinte. 54 mais 5 é diferente de 52 menos 5. Isso é verdadeiro ou falso? Diferente. É verdadeiro. Exatamente. Muito bem. E aí, pessoal, todos esses exemplos nós podemos colocar no visual e ver se o resultado é realmente o esperado. Certo? Então, até aqui, tranquilo, né? Obrigado. Só colocar no visual para eles verem que funciona, que realmente isso aqui é real. Eu vou colocar aqui um exemplo, não vou nem precisar colocar muita coisa não, tá? É bem simples, é só expressão lógica mesmo. Vamos colocar aqui para escreval não, escreva mesmo. Aí, um exemplo que foi destacado lá. Vamos lá. 84 dividido por 2 igual a 24. 84 dividido por 2 igual a 24. Então, 84 dividido por 2 igual a 24. A gente colocar desse jeito aqui, ó, escreval, isso aqui ele entende como uma expressão lógica. Por quê? Porque é uma comparação. Ele está vendo o símbolo de igualdade aqui. Então, ele vai ver se 84 dividido por 2 é igual a 24. Na hora que ele executar, vou colocar para aparecer aqui embaixo, aqui, ó, tá? Vou colocar para aparecer aqui, na hora que eu der um play, ó, ele me diz a resposta aqui, ó. A resposta aí, tá dando para ver? Tá pequenininho, mas dá, não dá, ó? Dá para ver, não dá? Dá para ver, Thiago. Pronto. Dá sim. Mas aí eu quiser mais texto. Se você quiser mais texto, você pode botar isso aqui como texto, né? Pode botar isso aqui como texto e escrever uma próxima linha sem ser como texto. Que aí ele vai colocar como texto e a outra ele vai colocar, ó. Mais uma vez, executando, ó. 84 dividido por 2, falso. Tá vendo? Beleza? Então, o que a Lisiana acabou de explicar para vocês aqui, se escrever desse mesmo jeito aqui, lá, só que lembrando, isso aqui tem que estar dentro de um escreva, tá? Para aparecer na tela. O único comando que faz aparecer na tela, a gente está fazendo sempre, o único comando que faz imprimir na tela aqui nesse programa é o escreva. Então, se você quiser que apareça alguma coisa, sempre vai ser usado o escreva ou o escreval. A diferença vai ser só pular a língua aí. Aí, no caso, está mostrando o exemplo, né, Thiago? Né? Aqui eu fiz antes, mas no slide já estava aqui, né? Ó, abra o visual e coloque as expressões lógicas dentro do parênteses. Então, nossa sugestão é que vocês em casa façam isso. Né? Peguem um programa ou o visual no computador ou o pseudocode. Isso, o pseudocode, o aplicativo pseudocode e faça. E faça para praticar. Não vou fazer não porque é um exemplo bastante simples. Agora, para fazer o teste dos operadores lógicos, montaremos um pequeno programa que faz a leitura de dois números, fazendo as devidas comparações entre eles. E aqui a gente tem um exemplo com variáveis, né? E aí tem verdadeiro e falso. E aí mostra na telinha preta o fim da execução. Aí vejam aí a representação, bem simples também, né? Aqui ele na linha 4, ele declara as variáveis A e B como inteiro. Ele declarou as variáveis. Aqui ele atribuiu os valores de A e B, A para 2, B para 3. E aqui ele fez os testes. Aí a pergunta, A mais B é igual a 6? Quanto é A? 2. Quanto é B? 3. 2 mais 3 é igual a 6? Aí aqui é a resposta. Falso. A mais B é igual a 5? 2 mais 3 é igual a 5? Verdadeiro. A é maior do que B? 2 é maior do que 3? Falso. A é diferente de B? A é diferente de B, ou seja, 2 é diferente de 3? Verdadeiro. A é igual a B? 2 é igual a 3? Falso. E por último, aqui, A é maior ou igual a B? 2 é maior ou igual a 3? Não, também não é, falso. Então aqui é só um exemplo simples para fazer essas comparações lógicas, tá? A ideia é que a gente utilize essa lógica aqui em outros problemas mais complexos. Aqui é bastante simples, a gente vai deixar só nos slides para vocês já lerem. Muita coisa vocês já estão pegando, simples. A gente vai começar a complicar também. Vamos lá. E aqui, gente, expressão lógica são as expressões que recebem dois ou mais valores, além de poder ter outras expressões dentro dela. Mas no final elas sempre retornam a dados lógicos, ou seja, o verdadeiro ou o falso.
E aqui na tabela abaixo, a gente mostra de forma detalhada a execução do algoritmo e também o motivo do resultado alcançado. E aqui na primeira expressão diz o seguinte, que 2 mais 3 é igual a 6. Aqui tem um resultado falso. E aqui o motivo, porque 5, né, logicamente, é diferente de 6. E aí tem 2 mais 3 igual a 5. Resultado, né, atribuído verdadeiro. 2 maior que 3, falso, porque 2 é menor que 3. 2 diferente de 3, verdadeiro. 2 igual a 3 é falso. E 2 maior ou igual a 3 é falso. Aí tem uma representação que vocês conseguem, e a gente vai estar disponibilizando também lá dentro do Google Sala de Aula para vocês darem uma consultada nesse material, no caso de dúvida, certo? Aqui nós temos operadores de sentença I. O operador I refere-se à comparação binária de termos, ou seja, 1 mais 1 e 3 menos 1. É verdadeiro ou falso? E aqui a gente, né, já responde dizendo que é verdadeiro, pois ambos os resultados são 2. Remete à combinação verdadeiro mais verdadeiro igual a verdadeiro. E aqui a gente tem a sentença. Verdadeiro e verdadeiro vai ser o resultado verdadeiro. Verdadeiro e falso vai ser falso. Falso e verdadeiro, falso. Falso e falso será atribuído o resultado falso. Então, o que a gente precisa lembrar? É dessa sentença e do resultado, no caso de operadores de sentença I. A gente só precisa recordar essa informação, tá ok? E aqui nessas expressões lógicas a gente consegue ver, né? 5 igual a 4, falso. Ou 6 menor que 8, verdadeiro. Então, assim, o resultado ele é verdadeiro, tá? Aqui fala na parte seguinte, 15 maior que 5 mais 9, que 5 mais 9, 14, né? Ou 1 menor que 0. E aí o resultado dessa sentença é verdadeira, tá? Estão entendendo, pessoal? Aqui tem só uma representação um pouco mais detalhada, porém, o que a gente precisa que vocês entendam é que quando tiver verdadeiro, vai ser verdadeiro, quando for, no caso, falso, né? Aí como tem representando. 2 maior que 1, ou 2 maior que 2, ou 1 diferente de 11. Aqui no caso de operadores ou, né? O resultado de uma sentença, ela é considerada verdadeira se uma ou mais sentenças elas forem verdadeiras. A gente tem essa representação diferente da sentença I, operadores de sentença I. Certo? Tranquilo, gente? Aí aqui a representação lógica, né, de como ficaria no visual. É bem tranquilo, que no caso é A e B inteiro, o valor atribuído a A, que é 4, o valor atribuído para B, que é 2, e aí um texto aí para que vocês possam, né, colocar informação. E aí mostra a sequência que elas devem estar sendo representadas, tá? E aí a gente percebe que é bem simples, né, que é bem similar ao exemplo anterior, só que aí no caso é outra representação lógica. Então aqui, pessoal, como a Lisiane explicou, né? Só para complementar, aqui ele vai fazer esse teste lógico, como ela está falando, né? São expressões lógicas. Por que são expressões? Porque são mais de uma comparação. Então você tem aqui, A é maior do que B? Aí você vai olhar, quem é A? A é 4. E quem é B? 2. Então, maior do que 2? 4 é maior do que verdadeiro, beleza. E B é diferente de 2, ou melhor, B é diferente de A, ou seja, 2 é diferente de 4, então isso aqui também é verdadeiro. Então qual é a resposta de verdadeiro e verdadeiro? Aí você tem que lembrar lá na tabela verdade, que foi estudada,
A gente já explicou verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, então a resposta vai ser verdadeiro. Se você tiver aqui, por exemplo, A é igual a B, ou seja, 4 é igual a 2, 4 é igual a 2, não, isso aqui é o quê? Isso aqui é falso. E B é diferente de A, ou seja, 2 é diferente de 4, isso aqui é o quê? É verdadeiro. Mas a gente tem a combinação das expressões lógicas. Falso ou verdadeiro. Falso ou verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro, por ter um verdadeiro, o falso ou verdadeiro, a resposta é verdadeiro. Então, isso aqui tem que lembrar lá das tabelas verdade. Não vai ficar recordando tudo de novo, não, senão a gente vai perder tempo na aula. Vamos seguir adiante, porque tem mais um exemplo aqui. Pronto. Aqui a gente tem as chamadas estruturas de condição. Como é que funcionam essas estruturas de condição? Elas são definidas por expressões lógicas em que o programa irá executar uma estrutura de acordo com as respostas, verdadeiro ou falso. Lembra que vocês construíram uma atividade para fazer um fluxograma, e nesse fluxograma lá a gente pedia para você utilizar uma decisão? Eu vi gente lá que colocou o fluxograma para tomar banho. Aí teve gente que colocou um losango e disse assim, se tiver água, aí segue o caminho, faz uma coisa. Se não tiver água, aí ele encerra, não tem como tomar banho se não tem água, né? Ou então vai atrás da água, enfim. Muitos alunos usaram a sua criatividade e fizeram alguns fluxogramas bem interessantes, tá? Mas a ideia daquele se, daquele poder de decisão lá, o se, é justamente o que nós vamos fazer agora, estrutura de condição. Tá? Então, considerando o cenário real e cotidiano, elas são variáveis de decisão que tomamos no nosso dia a dia. Vamos imaginar que estamos saindo de casa e de repente começa a chover. É o que devemos fazer? Então, você vai entrar num processo de decisão aí. Se estiver chovendo, então você usa o guarda-chuva. Se não estiver chovendo, você não usa o guarda-chuva, fim si. Então, vocês estão vendo aqui uma estrutura que a gente vai utilizar para representar num programa. É o se, tá? A gente vai aprofundar um pouquinho mais do que isso. Mas é uma estrutura de condição. Vai ter uma decisão que vai ser tomada. Se uma coisa, faz isso. Se não, faz essa outra aí. Beleza? Vamos lá. Saindo um pouco do cenário real e indo para um ambiente computacional, temos a seguinte tarefa. Cadastrar pessoas maior de idade no sistema. Imagine que eu vou fazer cadastro de pessoas e eu tenho que verificar se elas são maior de idade ou não. Se elas são maiores de 18 anos ou não. Para isso, devemos fazer uma estrutura de condição para verificar a idade. Veja o fluxograma ao lado. Então, olha como seria um fluxograma para saber se a pessoa é maior de idade ou não. Para saber se uma pessoa é maior de idade, o que é que eu preciso? Alguém pode me dizer? Saber se ela tem 18 anos. A idade da pessoa, tem que saber se ela é maior do que 18 anos. Então, a pergunta... Olhar a identidade. Mas tem que ver a idade da pessoa. Então, eu tenho que ter a idade da pessoa. A partir do momento que eu tenho a idade da pessoa, aí eu vou no processo de decisão. É maior de idade? Então, se é maior de idade, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, então, beleza, ele cadastra. Se não for, ou seja, se for falso, então ele sai do cadastro. Então, é uma estrutura que a gente vai usar para utilizar processo de decisão aqui, né? O se. Aqui está aqui um gráfico mais ou menos, que funciona um fluxograma. Você tem uma condição que deva ser realizada. Se sim, ele faz uma coisa. Se não, ele faz outra. Tá? Então, podemos comparar, por exemplo, se é maior do que 15, maior do que 16, enfim. Podemos utilizar algumas expressões. Então, olha, por exemplo, esse algoritmo aqui. Olha a sintaxe dele, e como é que funciona no visual. Isso também para o pseudocódigo, a mesma regra, tá bom? Como é que funciona o se lá? O se, aí você tem a expressão lógica que tem que ser realizada, a comparação. Expressão lógica, lembra que a Lisiane falou há pouco tempo, a expressão lógica ela resulta sempre em um resultado. Quais são esses resultados que podem aparecer? São dois resultados. Quais são desses dois resultados que podem aparecer? O resultado dessa expressão lógica. Alguém pode me dizer? Verdadeiro ou falso? Muito bem. Ou verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, então, não tem acento, não é então. Eu vou falar então, mas na hora de escrever a gente escreve em tal. Se for verdadeiro, então ele faz alguma coisa. Aí fim se acaba. Se não for, ele não faz, né? Se não for, ele não executa. Então, olha esse algoritmo aqui. Esse algoritmo eu tenho idade, ela é do tipo inteiro.
Então, declarei uma variável do tipo inteiro. Escreval, informe a sua idade. Aí ele lê a idade. Se a idade for maior do que 18 anos, em tal, o que acontece? Você é maior de idade. Deu para entender? Essa benção, Gisele. Desliga o microfone. Essa benção, Gisele. Beleza? Deu para entender aqui esse algoritmo, pessoal? É necessário fazer no visual ou dá para entender aqui? Deu para entender. Ok. Então, vamos adiante. Não entendi, não. Não entendeu? Entendi, não. Pronto, então vamos lá. Vamos para o visual aqui para tentar fazer aqui. Vou pegar um novo. Não. Verifica a maioridade. Maioridade. Ok? Vou apagar esses comandos aqui para não ficar muita coisa aqui. Vou dar um zoom. Verifica a maioridade. Então, imagina que eu vou construir um programa que verifica se você é maior ou menor de 18 anos, ok? Então, eu vou colocar aqui. Escrival, vou colocar aqui. Verifica maioridade. Verifica a maioridade. Aí eu vou colocar assim. Escrival, digite a sua idade. Digite a sua idade. Digite a sua idade. Consequentemente, eu vou pedir para ler, e aí eu vou colocar aqui idade como uma variável. Se eu pedir para guardar, então eu tenho que declarar ela aqui em cima. Idade, 2 pontos. Como idade sempre é um número inteiro, então eu vou colocar aqui inteiro. Beleza? Verifica a sua maioridade. E aí o que acontece? Agora eu vou verificar se você é maior ou menor de idade. Para verificar se você é maior ou menor de idade, eu vou usar a estrutura se. E o se funciona da seguinte forma. Ele tem o se, ele tem uma estrutura lógica em tal e fim se. Sempre desse jeito. Sempre. Vai ser desse jeito aqui. Professor. Oi. Ali, ó, o senhor escreveu, não escreval. Rapaz, obrigado, Ana. Escreval. Então aí, ó. Se. Aí, para saber se é uma pessoa maior de idade, qual é a comparação que eu tenho que fazer? Para saber se... Beleza, mas o que é que eu vou pegar para comparar? Se ela tem mais de 18 anos. Bota o maior ou igual, mano. Ou igual. Certo. Maior ou igual, como é que vai ficar? Maior ou igual a 18? Ok, mas se o quê? Se eu colocar só assim, se o quê? Eu tenho que ser bem... Tem que colocar a idade antes. Exatamente, eu tenho que colocar a idade. Se idade é maior ou igual a 18. Se idade é maior ou igual a 18, em tal... Aí o que é que vai aparecer? Aí vai escrever. Escrival. Eu boto. Você é maior... Vou até tentar destacar aqui. Maior de idade. Você é maior de idade. Professor, aí o se, ele não vai ser uma variável, né? Não, o se é uma palavra reservada. Ele aparece azulzinho, por quê? Porque ele é uma palavra reservada. O que acontece? Essa palavra reservada é uma estrutura de condição. Toda vez que ele vê essa palavra, ele vai fazer uma comparação. E ele vai esperar essa comparação. Qual é a comparação? A comparação é essa aqui. Se idade é maior do que a 18. Se eu não colocar isso aqui, se eu não colocar desse jeito aqui, vai dar erro, tá? Eu posso tirar os parênteses? Posso, tá? Mas eu costumo colocar parênteses porque eu posso ter mais de uma comparação. Tipo, por exemplo, se idade for maior do que 18 e menor do que 60. Entendeu? Para entrar em determinado, para fazer um cadastro, né? Eu só posso fazer... Entendeu? Então, se idade é maior do que 18, e, ou, enfim. Eu posso utilizar mais de uma expressão lógica aqui. Eu estou usando uma simples, idade maior do que 18. Então, se for maior do que 18, escreval, você é maior de idade, fim se, acaba. Lembrem-se, se colocou o se, termina com fim se. É regra, ok?
Se você colocou o se, tem que colocar o fim se. Senão vai dar erro. Senão vai dar erro. Ok? Então vamos executar esse programa para ver ele acontecendo aqui. Vou dar um play aqui, ó. Aí ele apareceu a pergunta aqui, ó. Entre com o valor da idade. Porque ele já escreveu aqui embaixo, ó. Verifica maior... Cadê embaixo? Aqui. Aí, ó. Início, verifica maior idade. Entre com o valor da idade. Alguém me diz o número aí. 16. 16. Pronto. Na hora que eu der um enter aqui, ó. Aí ele vai dizer, ó. Sua idade, 16. Pronto. Ele escreveu isso aqui? Ele escreveu, por acaso, você é maior de idade? Não. Não. Por que ele não escreveu? Porque tá falso a afirmação. Exatamente, porque isso aqui é falso. Se é falso, ele não entra. Se é falso, ele não entra. É assim que funciona. Pessoal, é desse jeito a lógica de programação de qualquer programa que vocês imaginarem que eu tenho que fazer um processo de decisão. Se isso, se aquilo, se não, é desse jeito. Então, você é maior de idade. Se eu rodar mais uma vez, né? Vou dar um play aqui. Observe que aqui embaixo apareceu, ó, início da execução, verifica a maioridade. Vamos lá, entre com idade. Vamos colocar agora aqui 20. Na hora que eu der um enter, ele vai dizer para mim, ó, você é maior de idade. Você é maior de idade. Deu para entender? Sim. Deu para entender? Professor, aí como é que colocaria que não é maior de idade? Ótimo. Próximo slide. Vamos lá. Deixa eu mostrar esse próximo slide aqui. Eu já aproveito esse programa do jeito que está aqui. Então, olha só. Como escrever uma estrutura condicional em algoritmo? Olha só. Se em tal. Beleza? A gente acabou de fazer aí. Agora, vamos supor que eu queira utilizar uma outra opção. Se isso, faça isso. Se não, e pode haver o se não. Então, se não, tem sempre duas opções. Veja que na estrutura de condição, né? Na estrutura de condição sempre tem duas possibilidades. Na estrutura de condição, nos fluxogramas que a gente desenhou, o losango sempre tinha duas possibilidades. Se sim, faz uma coisa. Se não, faz outra. Então, aqui é do mesmo jeito. A sintaxe correta seria se, a expressão lógica, então. Aí tem, se for verdade, ele faz isso aqui. Se for verdadeiro, ele faz esses comandos que está nessa baixa isso aqui. Se não for verdadeiro, aí ele vai fazer esse outro comando. E sempre terminando com o fim si. Deu para entender? Vamos lá? Vamos para o visual aqui. Então eu tenho aqui, se idade for maior que 18, então você é maior de idade. Aí eu vou complementar. Eu quero que ele diga se é maior ou se é menor de idade. Então eu vou escrever aqui, se não, lembre-se que não tem acento, é sinal. Sinal, o que ele vai escrever? Escrival, você é menor de idade. Você é menor de idade. Vai para casa. Ou vai estudar. Vou brincar aqui. Vai estudar. Beleza. Vamos rodar o programa para ver acontecendo aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Beleza. Vamos lá, dá um play e play. Aí ele já colocou aqui, ó. Verifica a sua maioridade. Entre com o valor da idade. Alguém pode me dizer uma idade aí? 15. Né? Então, na hora que eu der um ok, ó. Você é menor de idade, vai estudar. Tranquilo? Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Deu. Sim. Ótimo. Pronto. Eu acho que tá aqui o programa, né? Vou deixar ele no slide aqui, semelhante. Leia-se maior de idade, menor de idade. Está aqui o programa já feito no PowerPoint. Tá? Vai ficar para vocês darem uma lida. Como atividade prática, vocês vão fazer o seguinte, ok? Como atividade prática, a gente já está encerrando nossa aula. Atividade prática, como é que vocês vão fazer? Você vai escrever um algoritmo que solicite um número e diga se ele é positivo ou negativo. Olha só, a pessoa vai digitar vocês vão construir um programa semelhante ao que a gente acabou de fazer aqui agora, utilizando a estrutura se, e aí ele vai dizer, se o número for positivo, ele diz, o número que você digitou é positivo. Desse jeito, o número tal é positivo, o número que a pessoa digitou. Se não,
o número vai ser negativo. Ele diz, o número é positivo ou o número que você digitou é negativo, utilizando a estrutura assim que a gente acabou de ver. E escrever um algoritmo que pegue duas notas, calcule a média e diga se o aluno está aprovado ou reprovado. Beleza? Tudo isso a gente viu basicamente hoje. Vocês vão colocar em prática essas duas atividades aí. Um programa, são dois programas. Escreva um programa que diga se o número é positivo ou negativo. 2, escreva um programa que pegue duas notas, a pessoa vai digitar duas notas, ele vai calcular a média e vai dizer se a pessoa está aprovada ou reprovada. Você pode até pedir o nome da pessoa também. Qual o seu nome? Diga a primeira média, diga a primeira nota, diga a segunda nota. E aí você diz, fulano, se você está aprovado ou reprovado. Usem a criatividade. E lembrando, quando forem postar atividade, de preferência, coloque os dois prints, o print do algoritmo e o print do resultado. Porque tem gente colocando só... Eu cobrei, né? Coloca só a lógica, né? Porque tem gente colocando a lógica, e aí, colocando só a lógica, você não testou, pensa que está certo, está errado. Então, coloca o algoritmo, um programazinho, mais o print do resultado. Eu gostaria de parabenizar alguns alunos que estão postando a atividade já no formato PDF, já no formato do Word, né? Ele vai lá, bate o print, coloca no arquivo de texto, salva em PDF e envia lá. Isso facilita demais o nosso trabalho. Também em redes fizeram isso, Thiago, eu achei sensacional. Fizeram uma capinha toda organizada, colocaram o enunciado da questão, colocaram o print, então, assim, muito organizado. Inclusive, parabenizei esses alunos que fez dessa forma. Então, fica muito organizado, fica ótimo para a gente fazer a correção, certo, gente? Lembrando que aí a gente está propondo duas questões, então não mandem só uma. Estou falando em especial a alguns alunos de redes. Não sei se matemática tem mandado só a metade do trabalho, né, da atividade. Então, só reforçando, como eu já venho falando no grupo e venho falando de forma individual. Se atentem ao que a gente está solicitando, porque a gente está pedindo aí duas questões e a gente ainda vai solicitar que façam o formulário, que é a parte teórica, certo? Não mandem somente a metade, como o professor falou, a gente vai atribuir a nota de acordo com as entregas, certo? Então, não pode mandar a atividade de forma parcial. Muito bem. Olha aí, pessoal, estou compartilhando com vocês a tela que eu estou vendo aqui, né? Nós temos aí, ao todo, 35 menos 3, 32 alunos. Gostaria de parabenizar todos os 32 alunos que ficaram até o final. O que vocês vão fazer agora? Só para garantir que vocês estão aqui, vocês vão colocar aqui nome mais turma, tá? Nome mais turma para presença, nome mais turma. Vamos lá. Nome mais turma. É assim que eu consigo ver todos vocês. E vamos ligar o webcam, que é para poder bater a foto. E pode ligar a câmera que nós vamos bater a foto aí. Beleza? Há mais alguma dúvida? E todo o material compartilhado aqui na aula vai estar disponível nos slides lá no Google Sala de Aula, tá, pessoal?